Ancelotti, seu cavalo! A primeira dica que eu dou, nós não temos, o Brasil não tem, e toda vez carece disso. Mas o Brasil é que deixou a desejar. Só que nesse momento, na seleção, ainda a gente não encontrou um time. Então isso agora, a seleção brasileira não pode depender só de um jogador. O Brasil não jogou bem, o Brasil não se encontrou em campo. Brasil, amargo empate com a Tunísia, traz mais dúvidas do que certezas às vésperas do Mundial. Seja muito bem-vindo ao nosso canal e eu trago agora um corte do Jogo Aberto falando da seleção brasileira. Cicinho, Ronaldo e Edu Dracena detonam a seleção brasileira. E antes de prosseguir com o vídeo, deixa o seu like, certo? Se inscreva em nosso canal para fortalecer o nosso trabalho aqui na plataforma. A repercussão internacional, o jornal L'Equipe lá da França falou que o Brasil de Ancelotti, ele acabou empatando com a Tunísia, um amistoso que foi disputado em Villeneuve. E aí ele disse que o Paquetá perdeu um pênalti, só destaca esses aspectos do jogo. Aí agora o Marca falando que o Brasil se enrosca ali, né, tropeça. Ele empata com o Vini e o Rodri, né, que são jogadores que lá estão e eles estão sempre olhando, prestando atenção no que eles fazem na seleção brasileira. E aí coloca em alerta com o Militão a questão de contusão, não é para ver se foi sério ou não. Aí fala que o Brasil domina, mas não consegue mais do que 1-1 contra a Tunísia em uma noite amarga. O Olé da Argentina adora falar da seleção brasileira, eles não esquecem. Brasil, amargo empate com a Tunísia, traz mais dúvidas do que certezas às vésperas do Mundial. E o AS, também outro jornal da Espanha, fala que é um Brasil que intimida menos. O Brasil teve dificuldades contra a Tunísia, lá em Lille, enquanto o Militão causou pânico no Real Madrid após sair lesionado. Vini e Rodrigo tiveram atuações apagadas. Brasil fraco. Uma coisa a gente tem que separar. É construção, é caminho para a Copa do Mundo, preparação, definição de jogadores. Porém, a gente tem que olhar a partida em si, resultado, desempenho, o que foi produzido em Lille, na França. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Independentemente se vamos melhorar ou não, se outros jogadores serão testados, se no ano que vem os amistosos serão ainda mais fortes, mas da partida em si. Primeiro, para começo de conversa, Cicinho, que nota você daria para o Brasil de ontem? Ontem, nota 5, Renata. Nota 5 porque, assim, o Brasil não jogou bem, o Brasil não se encontrou em campo, sofreu um gol bobo ali. E a questão ainda das laterais, as laterais da seleção brasileira ainda não encontrou, né, o ideal, se bem com a formação no jogo que o Militão jogou pela lateral, o Brasil foi mais consistente no sistema defensivo, muito mais seguro. E assim, é uma seleção brasileira que nós chegamos até aqui dependendo do Neymar. E parece que agora a dependência da seleção brasileira está no Estevão. Então joga no Estevão, o Estevão tem que fazer tudo. E seleção brasileira você precisa dividir, né? Compartilhar as dificuldades, você precisa dividir aí o peso da responsabilidade. Então nós não podemos colocar a confiança somente em cima de um jogador, se bem que o Estevão está correspondendo, mas precisa mais de Vinícius Júnior, o Rodrigo precisa aparecer mais e o Paquetá também, que não jogou uma boa partida. Tradicionalmente, Edu, sempre tivemos um craque para definir uma Copa quando o título veio. Dá para citar as últimas conquistas, o Romário em 94 e o Ronaldo Fenômeno no ano de 2002. O Estevão tem 18 anos, ele tem muitas Copas ainda pela frente se ele continuar nessa trajetória de sucesso. E ontem ele foi o personagem do jogo por vários aspectos, porque ele faz o gol de pênalti, depois ele é impedido de bater a segunda penalidade, que foi desperdiçada pelo Paquetá, e nos acréscimos aquela bola na trave, que poderia também ter mudado o placar do jogo. O Estevão, na minha opinião, foi o grande nome, a grande positividade desse jogo. Renata, e a gente sempre fala com relação a escolhas, né? Quando o Estevão escolhe ir para o Chelsea, porque ele viu que ali ele ia ter um respaldo do treinador, ele viu como a equipe ia jogar. E isso te credencia também a ir para a seleção e com confiança. Então ele chega na seleção brasileira confiante pelo que vem fazendo no seu clube. E aí o treinador também passa essa confiança para ele, o Ancelotti, e aí ele desempenha, porque a gente sabe a qualidade do Estevão, do drible que ele tem, da finalização que ele tem, e é um jogador de muita qualidade técnica. Então isso agora, a seleção brasileira não pode depender só de um jogador. A gente tem jogadores de alto nível que jogam nos maiores clubes da Europa, só que nesse momento na seleção ainda a gente não encontrou um time. Temos bons jogadores, mas ainda a gente não tem uma boa seleção. E cabe ao Ancelotti agora
nesse tempo que ele vai ter, tanto na próxima data FIFA, ano que vem, e também o pré-mundial, que temos 30 dias para treinar, que ele possa entrosar mais ainda esse time da seleção brasileira. E a Tunísia sai na frente no placar, Ronaldão depois toma esse gol de empate e mesmo até fazendo esse pênalti que foi desperdiçado pelo Brasil, ela sempre jogou direitinho, bem disciplinada taticamente, linhas bem definidas, sempre cercando os jogadores brasileiros, não dando muito espaço. É uma seleção que, na minha opinião, está bem ajeitadinha. Foi um adversário bem diferente de Senegal até em características, mas o Brasil é que deixou a desejar. E mais uma vez que chama atenção, ela pegou uma Tunísia bem organizadinha, tocando a bola para trás, querendo ficar com a bola, né? Mas acho que mais chamou atenção, nós não temos, o Brasil não tem, e toda vez carece disso, um cara para matar a jogada. Porque não é feio isso aí, faz parte do jogo. Agora você vê, você não mata a jogada no meio de campo, toda a zaga correndo para dentro do gol, vai e toma o gol. 2, 3 toques tomando gol. Não existe isso, nós não temos mais um Dunga, nós não temos mais um cara no meio de campo para ter que matar a jogada. Porque tá pegando, e a defesa também parar de correr para dentro do gol. Nós estamos com 3 caras toda hora, é na Copa, é no amistoso, é na eliminatórias, correndo para dentro do gol, acompanhando o atacante. Tem que matar a jogada, antecipar. Com 3, você dá o combate, o outro rouba a bola. É simples. O que fica na sobra, quando sai no contra-ataque, não é todo mundo correndo para dentro do gol. Isso está irritando a gente há anos. Tem que ter um cara para matar a jogada. Tem que ter um cara para tomar o amarelo. Eu sou esse cara para tomar o amarelo. Eu vou lá. Roubar a bola, eu vou lá e mato a jogada. Ou se não, anda um pouquinho mais, olho para trás, está chegando outro. Vai pro combate. Não, todo mundo para dentro da área. Todo mundo pra... Isso está irritando. Ancelotti, seu cavalo. A primeira dica que eu dou, todo treinador que esteve aí, até o próprio Tite, já foi para 2 Copas, perde a bola, vamos recompor. Que recompor, irmão? Tá todo mundo no ataque e mata a jogada. Tem que ter esse cara, tá amarelado, vira o lado, deixa ele pro outro lado. Vai lá o Edu, vai lá o Cicinho, vai lá, Renato, agora é sua vez, vai lá. Você não tomou amarelo. O Brasil peca sempre nesse sentido, não consegue matar a jogada. Quer jogar bonito? E aí deixa os caras jogando. É tá que errado. Só tem um detalhe, por mais que o aspecto mais comemorado do Ancelotti desde que ele chegou tenha sido a defesa que passou a tomar menos gols, a defesa muda toda hora, ele não define. Ontem era o Wesley na lateral, o Caio na outra, o Militão voltou para a zaga, na outra era o Militão jogando, o Douglas se machucou, então o Alexandre foi testado no outro jogo. Então ainda ele, por mais que a defesa tenha melhorado, ele não tem uma defesa definida ainda, não é? E o Paquetá, gente, entra no jogo e ganha esse presente, que é bater uma penalidade, que na minha opinião, já deixei bem claro até na internet, eu não gosto de falar na internet antes que aqui no programa, acho que as pessoas têm que esperar para ver o jogo aberto, mas no caso tem hora que você se irrita. Ele fez um gol de pênalti, estava pronto para bater a segunda penalidade, confiante, estava no jogo desde o início e o Ancelotti manda o Paquetá porque viu o Paquetá já bater pênalti. O Paquetá que não passa no melhor momento da carreira, o West Ham não vive o melhor momento também. E é isso. E a gente vê um Estevão que estava brilhando, perdeu uma chance de fazer mais um gol, ele que já é o artilheiro da era Ancelotti, Cicinho. Renata, aí o Ancelotti ele está provando um pouco do que é a seleção brasileira, né? Do que é ser treinador da seleção brasileira, que uma decisão traz uma desconfiança e um peso para o trabalho dele, né? A cobrança vem de uma maneira gigantesca, ele acha que as coisas, talvez possa pensar que as coisas passam desapercebidas, mas não é assim não, porque o torcedor brasileiro acompanha, quer ver vitória. Então é um momento também que ele está testando, mas se tratando de um jogo difícil como estava da Tunísia, você não tem que fazer teste, tem que colocar o melhor cara que está para bater ali e o cara que é o batedor oficial. Então o teste faz depois, para tentar para bater 15 pênaltis no treinamento. Agora ali no jogo... Agora ele vai. Agora no treinamento ele vai bater uns 15. Ali no jogo... Talvez ele só bata pênalti no treinamento também. Também. Pois já joguei com jogador assim, que chegar na hora do jogo... pedia para sair, então deixa o cara que tá melhor em campo. Mas a gente também tem que analisar também, não é porque quando ganhou do Senegal achar que estava a melhor seleção e não é porque empatou agora que ainda... É claro que o Ancelotti tem que corrigir muitas coisas ainda, a seleção brasileira não tem uma identidade ainda, então ele está tentando ganhar tempo. O que eu na minha opinião, Renata, eu fosse para escalar a seleção brasileira, eu teria ter mexido nesse jogo, ter mesclado, porque não é para observar? Então vamos observar. Deixava uma espinha dorsal e aí colocava a mudança, porque não adianta tão só levar lá. Pra quê? Não observou nada. Então, pra mim, ele deveria ter mexido, até porque o jogo foi num sábado, pra você jogar numa terça-feira,
São 2 dias de recuperação. Os jogadores, de repente, também poderiam estar cansados. Tradicionalmente, Edu, sempre tivemos um craque para definir uma Copa quando o título veio. Dá para citar as últimas conquistas, o Romário em 94 e o Ronaldo Fenômeno no ano de 2002. O Estevão tem 18 anos, ele tem muitas Copas ainda pela frente se ele continuar nessa trajetória de sucesso. E ontem ele foi o personagem do jogo por vários aspectos, porque ele faz o gol de pênalti, depois ele é impedido de bater a segunda penalidade, que foi desperdiçada pelo Paquetá, e nos acréscimos aquela bola na trave, que poderia também ter mudado o placar do jogo. O Estevão, na minha opinião, foi o grande nome, a grande positividade desse jogo. Renata, e a gente sempre fala com relação a escolhas, né? Quando o Estevão escolhe ir para o Chelsea, porque ele viu que ali ele ia ter um respaldo do treinador, ele viu como a equipe ia jogar. E isso te credencia também a ir para a seleção e com confiança. Então ele chega na seleção brasileira confiante pelo que vem fazendo no seu clube. E aí o treinador também passa essa confiança para ele, o Ancelotti, e aí ele desempenha, porque a gente sabe a qualidade do Estevão, do drible que ele tem, da finalização que ele tem, e é um jogador de muita qualidade técnica. Então isso agora, a seleção brasileira não pode depender só de um jogador. A gente tem jogadores de alto nível que jogam nos maiores clubes da Europa, só que nesse momento na seleção ainda a gente não encontrou um time. Temos bons jogadores, mas ainda a gente não tem uma boa seleção. E cabe ao Ancelotti agora, nesse tempo que ele vai ter, tanto na próxima data FIFA, ano que vem, e também o pré-mundial, que temos 30 dias para treinar, que ele possa entrosar mais ainda esse time da seleção brasileira. A coisa a gente tem que separar. É construção, é caminho para a Copa do Mundo, preparação, definição de jogadores. Porém, a gente tem que olhar a partida em si, resultado, desempenho, o que foi produzido em Lille, na França. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Independentemente se vamos melhorar ou não, se outros jogadores serão testados, se no ano que vem os amistosos serão ainda mais fortes, mas da partida em si. Primeiro, para começo de conversa, Cicinho, que nota você daria para o Brasil de ontem? Ontem, nota 5, Renata. Nota 5 porque, assim, o Brasil não jogou bem, o Brasil não se encontrou em campo, sofreu um gol bobo ali. E a questão ainda das laterais. As laterais da seleção brasileira ainda não encontrou, né, o ideal, se bem que a formação no jogo que o Militão jogou pela lateral, o Brasil foi mais consistente no sistema defensivo, muito mais seguro. E, assim, é uma seleção brasileira que nós chegamos até aqui dependendo do Neymar. E parece que agora a dependência da seleção brasileira está no Estevão. Então joga no Estevão, o Estevão tem que fazer tudo. E seleção brasileira você precisa dividir, né? Compartilhar as dificuldades, você precisa dividir aí o peso da responsabilidade. Então nós não podemos colocar a confiança somente em cima de um jogador, se bem que o Estevão está correspondendo. Mas precisa mais de Vinícius Júnior, o Rodrigo precisa aparecer mais e o Paquetá também, que não jogou uma boa partida. O que você achou aí daquilo que o Ronaldão falou? O Ronaldão se irritou, desceu a lenha aí na seleção brasileira, né? O que você achou do comentário dele, o comentário do Edu?